Fala rapaziada, hoje a gente vai conferir algumas das histórias mais bizarras e interessantes do Reddit enquanto eu jogo. E já fica o convite, se você tiver uma história que queira compartilhar, é só mandar no e-mail da descrição e eu vou estar lendo tudo de forma completamente anônima. Agora chega de papo e bora pro vídeo. E já pelo título, essa história já me chama a atenção, eu vou estar colocando aqui na tela. Hoje eu fiz besteira, fiquei bêbado e andei 45 quilômetros. Então bora lá. Pra começar, sou australiano. Isso aconteceu entre a cidade de Rockhampton e a localidade de Yeppoon, em 2014. Então você mesmo pode conferir o trajeto se quiser. Quando eu tinha 18 anos e havia feito um idiota, fui à cidade vizinha onde estava rolando uma grande festa de rua ilegal. Havia muita gente dirigindo embriagada, rachas, drogas e etc. Eu me limitei a beber. Cheguei a ser passageiro em um desses rachas de bêbados, mas isso é outra história. Nunca jamais faça isso. Nunca entre em um carro dirigido por alguém embriagado. Pois a galera, fica a dica aí. Em certo momento, os amigos que me levaram embora foram embora. Por volta de 1 da manhã, alguém me perguntou como eu voltaria para casa. Eu disse que simplesmente dormiria no ponto de ônibus e esperaria o ônibus para casa. Me avisaram que, como no dia seguinte seria o Anzac Day, os ônibus não circulariam por ser feriado. Pensei, que merda. E tive que decidir o que fazer. Eu poderia dormir no meio do mato, ficar entediado e sem teto por um dia, sem motivo algum, e pegar o ônibus de volta no dia seguinte. Mas precisaria de comida, bebida e outras coisas. E será que eu tenho dinheiro para a passagem depois disso? Eu só tinha $25. Ou então eu poderia começar a caminhar. Já dá pra ver que não vai dar certo essa brincadeira. Ao sair da cidade, parei em todos os postos de gasolina que funcionavam 24 horas e comprei alguns suprimentos. 2 garrafas de água, uma de Powerade, uma de Maximus, aquela versão barata de Powerade que vem em garrafas maiores, e alguns salgadinhos, Doritos, Burger Rings e Twists para comer. E um rolo de fita adesiva reforçada e uma tesoura. Eu tinha acabado de assistir aos episódios de Mythbusters, em que eles usavam fita adesiva reforçada como ferramenta de sobrevivência. Então eu imaginei que ela seria útil. E foi. Fiz uma corda torcendo a fita, criei uma bandoleira para pendurar sacolas plásticas, assim não precisava carregar minhas coisas nas mãos. E fiz um suporte para a garrafa Maximus, deixando-a sempre ao alcance caso eu precisasse. Também fiz um compartimento na bandoleira para guardar a tesoura, caso precisasse dela para defesa pessoal. Quando cheguei à saída da cidade, já estava caminhando há mais de 1 hora. O tempo estava nublado e muito escuro. Através de mim ficavam as luzes da rua e dos prédios e o barulho dos carros, mas na rodovia reinava uma escuridão total. Mesmo assim, pensei que, como já tinha andado tanto, valia a pena terminar o trajeto. Então, continuei caminhando. Depois de cerca de 1 hora na estrada, a bateria do meu celular acabou. Eu tinha ouvido música enquanto caminhava, então, se algo acontecer agora, eu estaria ferrado. À medida que o sol nascia, mais carros começaram a passar por mim, lá pela 5ª hora da madrugada. Senti as bolhas se formando, protegi os calcanhares com fita adesiva, mas ainda doía caminhar. Pensei em encontrar um lugar no acostamento para dormir, um arbusto ou algo do tipo, mas o céu continuava nublado e escurecendo, e eu não queria ser pego pela chuva se pudesse evitar, por isso continuei andando. Enquanto o sol subia e eu seguia caminho, quem passa por mim? Justo o ônibus que me disseram que não estaria circulando. E lá estava eu, parado feito um idiota no acostamento, coberto de fita adesiva, depois de ter gastado estupidamente meu último dólar com Doritos. Ou seja, eu não tinha dinheiro para a passagem, mesmo que o ônibus parasse. Sentindo-me um idiota, arranquei toda a fita e deixei para trás. De qualquer forma, eu já tinha consumido toda a comida e bebida, então isso não me importava muito. Depois de um total de 12 horas caminhando, cheguei em casa. Desabei na cama e dormi por não sei quanto tempo. Acho que umas 18 horas. Os 3 dias seguintes foram um borrão. Eu mal conseguia ficar de pé e usava uma cadeira de escritório com rodinhas para deslizar pelo apartamento e esquentar comida no micro-ondas. Se essa história tem alguma lição de moral, deixo você descobrir qual é. Já não bebo muito, mas sou craque na brincadeira, 2 verdades e uma mentira. Resumindo, fiquei bêbado e andei 45 quilômetros até em casa depois de gastar todo o meu dinheiro do ônibus achando que eles não estavam circulando. Realmente, tipo, se você for beber, tá ligado? Você tem que planejar certinho como você vai, como você volta. Geralmente, nas minhas experiências quando eu ia beber, eu preferia sempre ir com um amigo, porque
Sempre pode acontecer essas merda aí. Tipo, o cara andou 45 quilômetros pra casa, sem dinheiro, achando que o ônibus não ia voltar, que não ia estar aberto no caso, e no final tava aberto. Só que ele não tinha mais dinheiro. Então, tipo assim, é uma situação bem fodida. Então, tá a dica aí, galera. Tipo, planeja certinho o seu rolê, como você vai e você volta, porque senão pode dar ruim pra você. Queira ser o próximo a dar 45 minutos. Mas agora vamos pra próxima história aqui. Tá, aqui a próxima história eu acharia tanto quanto estranho se fosse na minha situação, eu acho. Mas bora lá. Deixei minha vizinha idosa me ver nu quase todos os dias durante algumas semanas. Sou um homem em boa forma, na casa dos 20 anos, e tenho uma vizinha idosa aposentada, provavelmente na casa dos 70 anos, que mora sozinha em uma casa em frente à minha. Certa noite, por volta das 5h30 depois do trabalho, eu estava saindo do banheiro nu quando flagrei a idosa olhando para a minha janela enquanto ela estava na casa dela. Ela continuou olhando enquanto eu me secava com a toalha e ia para o outro cômodo. No dia seguinte, vi a mesma mulher encarando minha janela aberta por volta das 5h20. Ela não saiu da janela por cerca de 10 minutos, e eu conseguia ver claramente que ela estava olhando fixamente para a minha casa. Fiz o que costumava fazer. Tomei banho, saí, espiei pela janela e ela ainda estava olhando. Pensei que ela claramente estava esperando para me ver nu. Então fiquei sem roupa pelo resto da noite enquanto circulava pela casa, passando pela janela algumas vezes a cada hora. Durante todo esse tempo, ela ficou sentada perto da janela assistindo a TV enquanto espiava pela vidraça. Isso continuou até umas 10 horas, quando fui dormir. Essa situação se repetiu diariamente por algumas semanas. Ela vinha para a janela no fim da tarde e eu tirava a roupa para lhe dar um bom espetáculo. Em algumas noites eu ficava de pé trabalhando no computador por cerca de 1 hora enquanto ela permanecia na janela dela, me encarando por longos períodos. Imaginei que ela se sentisse meio solitária e que talvez aquele entretenimento a deixasse feliz na velhice. Cara, sinceramente, eu acharia um pouco tanto quanto estranho, na minha opinião. Não sei vocês, deixem nos comentários aqui o que vocês acham. Mas uma pessoa ficar te espiando nu, eu acho que, sei lá, eu me sentiria um pouco desconfortável. Eu não sei, né? Tipo, o cara ele fez, acho que, o dia da idosa. Porra, ela tá vendo uma pessoa em boa forma nu, tá ligado? Pra ela, tipo, ela tá no paraíso. Mas o que vocês fariam nessa situação? Tipo, vocês fariam isso ou vocês, tipo, simplesmente se esconderia e não faria nada, tá ligado? Não sei. Deixa nos comentários aqui e vamos pra próxima história aqui. A próxima história agora começa com o seguinte título: Será que eu estou exagerando por ter ido embora depois que meus gerentes me avisaram, na véspera da minha viagem, que minha licença nunca tinha sido aprovada? Trabalho em uma creche. Tenho 19 anos. E hoje acabei indo embora no meio do expediente. Fico pensando se exagerei na reação. Porque sei que meus chefes provavelmente vão contar para todo mundo que eu simplesmente fiz um escândalo e pedi demissão, só porque não consegui folga. Mas a história é bem mais complexa do que isso. Há 1 mês e meio solicitei folga para essa sexta-feira e para segunda-feira, pois eu vou viajar. No meu trabalho, a orientação é pedir folga com pelo menos 1 mês de antecedência, então dei a eles um prazo bem razoável. As solicitações de folga são feitas em formulários de papel. Preenchi um e o entreguei pessoalmente a uma das minhas chefes, chefe A. Alguns dias depois, ela me avisou verbalmente que a diretora, chefe B, havia aprovado o pedido. Por conta disso, fiz todas as reservas e já gastei bastante dinheiro com essa viagem. Aí hoje, na véspera da minha viagem e depois de já ter batido o ponto, fui avisar a outra gerente, a gerente C, que ia sair do emprego. Vou começar a faculdade no segundo semestre e queria avisar com antecedência para sair numa boa. Mas antes, lembrei ela de que eu não estaria lá na sexta e nem na segunda, porque eu tinha uma folga agendada. Ela me olhou com uma cara de quem não estava entendendo nada. Foi conferir o calendário e minha folga não estava lá. Ela ligou para a gerente A e, de repente, a gerente A disse que nunca tinha aprovado aquilo e nunca tinha me avisado que estava aprovado. Não tenho prova por escrito, porque tudo foi feito no papel e verbalmente, mas sei o que me disseram. A gerente C só repetia: não sei o que te dizer, ninguém pode te cobrir. Meu voo sai de manhã. Tipo, pois é, o meu também. Mas fiquei ali parada tentando não chorar. Não conseguia nem falar nada com ela, senão ia começar a chorar.
Fiquei olhando para ela enquanto ela se repetia e simplesmente fui embora sem dizer nada. O problema é que não era só questão da folga. Desde que eu comecei neste emprego, fui tratada com desdém e desrespeito o tempo todo. Quando fui contratada, disseram que eu ficaria com a turma de crianças de 2 anos, já que essa era a minha função no emprego anterior. Eu pensei, ótimo, posso começar na segunda-feira. Mas aí o treinamento começou e eles me treinaram apenas para a sala dos bebês. Isso não era um problema, eu só estava um pouco confusa. As semanas foram passando e ninguém me explicava a situação, então acabei assumindo o cargo de professora da turma de bebês. Aproveitei ao máximo a experiência, mesmo não sendo minha primeira opção, e acabei adorando a turma e a outra professora com quem eu trabalhava. Quando finalmente comentei com a gerente B que achava ter havido uma falha de comunicação sobre onde eu seria alocada na creche, ela simplesmente riu na minha cara e não me respondeu. Então, percebi que não dava mais para continuar sendo capacho de ninguém. O outro exemplo de como eles agem de forma estranha é que fui advertida por pendurar o babador de um bebê na lateral do berço, enquanto ele dormia. Havíamos sido instruídas explicitamente a não deixar babadores em bebês que estivessem dormindo, devido às normas de segurança do sono. E, em vez disso, a pendurá-los na lateral do berço. Fiz exatamente o que me mandaram fazer, e o que literalmente todas as outras pessoas faziam. E, mesmo assim, fui advertida por isso. Além disso, em uma reunião de equipe, a chefia me expôs nominalmente diante de todos, mencionando questões que já haviam sido tratadas comigo em particular. Parecia que queriam me deixar constrangida. Havia também muitos comentários pequenos que, somados, pesavam bastante. Por exemplo, certa vez comentei em tom de brincadeira que a Apple deveria incluir o Cash App, tipo um Pix, no Apple Watch, pois eu precisava pagar uma pessoa e estava sem o celular. Minha diretora olhou para mim e disse: "Por que a Apple ouviria você, se você não ouve ninguém ao seu redor?" Eu fiquei tipo, quê? E ela começou a gritar comigo, dizendo que eu era desrespeitosa e mandando eu voltar para a sala de aula. Como se não tivesse sido ela mesma quem puxou conversa comigo. Isoladamente, não era nada demais. Mas coisas assim aconteciam com tanta frequência que eu constantemente me sentia tratada como desdém ou superioridade. Eu também tenho apenas cerca de 1 ano e meio de experiência com cuidados infantis. É óbvio que eu não conheço todos os detalhes e nuances da área como alguns dos meus colegas, que têm mais de 15 anos de experiência. Mas eu sempre estive disposta a aprender e aberta a críticas construtivas. Em vez disso, senti que a gestão esperava que eu já soubesse tudo, ao mesmo tempo que me tratava como se eu não soubesse nada. Eles só me treinaram em uma sala, mas ficavam frustrados por eu não ter treinamento nas outras, sendo que não tem como eu mesmo me treinar, né? Outro exemplo é que viviam pegando no nosso pé por não fazermos atividades artísticas suficientes com os bebês. Mas quando pedimos materiais, ou recebíamos um não, ou nos faziam sentir como se estivéssemos incomodando ao pedir. Levávamos bronca por não atender a expectativa para as quais não tínhamos os recursos necessários. O trabalho em si não era o que me deixava infeliz. Eu amava os bebês. O que me desgastava era a gestão. Havia dias em que eu ia para os fundos, onde as câmeras não me alcançavam, só para chorar, porque eu estava exausto daquilo tudo. Então, quando eu estava lá ouvindo que minha licença aprovada de alguma forma não estava mais aprovada, bem na véspera da viagem, e depois de eu já ter gastado todo o dinheiro, eu simplesmente não aguentei mais. Agora, um colega de trabalho está me mandando mensagem dizendo que a chefia quer falar comigo sobre eu ir trabalhar amanhã. E eu não estou nem um pouco a fim de responder. Assim que cheguei em casa, bloqueei os números dos meus gerentes e da creche, porque naquele momento eu não tinha nada a dizer a eles e não tinha mais forças para ter outra conversa com eles. Eu sei que sair e bloqueá-los sem dizer nada não foi a melhor decisão. E olhando para trás, provavelmente eu deveria ter dito pelo menos alguma coisa. Mas, depois de meses me sentindo desrespeitada e com essa conversa de hoje, para mim foi a gota d'água. Será que eu estou exagerando? Enfim, ela acabou de postar uma atualização sobre esse post, então eu vou ler para vocês aqui. Então, sobre a atualização, dei uma carona para casa, saindo do trabalho, para meus amigos / ex-colegas, e a filha deles.
Eles perguntam o que tinha acontecido, porque ontem mandei mensagem avisando que tinha pedido demissão. Senti que eles eram as únicas pessoas legais comigo lá e mereciam algum tipo de explicação. Além disso, a gente sai junto fora do trabalho e eu cuido da bebê de vez em quando. Então seria uma sacanagem da minha parte simplesmente sumir sem dar satisfação. Enfim, contei o que rolou e os dois reagiram tipo, pois é, eu queria muito pedir demissão agora também. Odeio aquele lugar. Você fez o que eu faria na mesma situação, o que com certeza me deixou muito melhor. Vou tentar ajudá-los a procurar emprego, porque me sinto mal em deixá-los lá. Inicialmente porque eu era professora da filha deles. E a T e o G dizem que eu sou a única em que confiam. Eles também me contaram que mais da metade das professoras estava falando em fazer a mesma coisa que eu. De tanto que odeiam aquele lugar. Eu acho isso até meio engraçado. Outra coisa. Acho que uma das supervisoras de treinamento pediu para a T pegar meu número. Mas a T simplesmente visualizou a mensagem e não respondeu. Minha ex-colega de turma continuou me mandando mensagem pedindo para eu falar com a direção sobre quando eu vou voltar. Spoiler, eu não vou voltar. Mas se acontecer mais alguma coisa relevante eu atualizo vocês. Até então essa aqui foi a última atualização do post. Sinceramente, gente, se vocês estão num trabalho tóxico, um clima que tipo assim, você tá sendo desrespeitado toda hora, pelo menos o que eu faria, eu sairia do emprego, sabe? Que tipo, eu não tenho paciência pra tipo trabalhar em um lugar tóxico. Eu quero trabalhar num ambiente que, tipo assim, é um ambiente que eu possa trabalhar em paz, sabe? E se vocês estão em um trabalho que é tóxico, coisas assim, eu recomendaria vocês procurarem um lugar melhor. E só do fato da gerente dela ter, tipo, aprovado a viagem dela e depois falar que a véspera ter, tipo, falado, ah, não, você não foi aprovada a sua folga. Tipo, cara, isso é um bagulho muito escroto. E eles falam isso, tipo, na véspera, tá ligado? Tipo, podendo falar isso bem antes da viagem. Mas é isso, vamos pra próxima história. Cortei uma amizade totalmente falsa. Preciso colocar isso para fora, porque às vezes a gente demora pra enxergar o óbvio em certas amizades. Tinha um cara no meu círculo, vamos chamar de Gustavo, que eu achava que era meu parceiro. Eu vivia ajudando o cara em conselhos e curtindo com ele em festas. E ele sempre foi meio aquele tipo de pessoa que paga de superior. Mas a gota d'água veio em dois momentos. Falsidade pelas costas. A ex-namorada dele me mostrou o print e me contou que ele fez pouco de mim para ela, tentando me rebaixar para crescer e se pagar de bonzão. Basicamente, eu e a ex dele nos mudamos para a mesma cidade. Ele estava aqui de passagem por um fim de semana. Ele queria dormir na casa dela, mas ela não quis nada com ele. E sugeriu que ele me procurasse para se hospedar na minha casa. E olha a mensagem que ele mandou para ela. Eu não vou gastar meu dinheiro para sair daqui para ficar com ele, né? Mandou no total. Em uma festa, eu passei mal de bebida. O cara simplesmente se recusou a me ajudar ou a me levar para casa. Só ajudou no final porque o resto do pessoal se revoltou e pressionou muito. Isso quando eu já tinha ajudado ele e ficado com ele quando ele passou mal em festas diversas vezes. Depois desse combo de mau caratismo, eu percebi que ele não era amizade, era parasitismo. Não perdi meu tempo mandando textão nem tirando satisfação. Cara egocêntrico assim adora um palco. Simplesmente cortei no silêncio, parei de falar, parei de chamar e bloqueei a presença dele na minha vida. Recentemente foi aniversário dele. Em outros tempos eu estaria parabenizando e organizando o rolê, mas dessa vez não mandei nenhum parabéns seco. O vácuo foi absoluto. Hoje vejo o cara ladeira abaixo, largou os treinos na academia, tá se afundando em drogas e se degradando fisicamente e moralmente. É triste, mas me dá uma sensação gigante de alívio por ter saltado do barco a tempo, antes que essa energia ruim me puxasse junto. Mas alguém já teve que dar esse gelo definitivo em algum amigo parasita? Como lidaram? Acharam que eu exagerei? Cara, esse tipo de pessoa não vale a pena você se envolver, porque no fim você se prejudica e não vale a pena você gastar sua energia com esse tipo de pessoa, tá ligado? Então, é sempre bom você rever os amigos que você tem, porque não é todo mundo que merece a sua presença, tá ligado? Enfim, galera, o que vocês acham sobre essa história aqui? Você acha que isso foi um exagero? E caso vocês queiram compartilhar alguma história, meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. E nos próximos vídeos eu vou estar contando histórias dos inscritos, de forma totalmente anônima, claro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui
e até a próxima.